Fala torcida cruzmaltina. Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. O Vasco teve uma atuação muito aquém do esperado neste sábado, no Maracanã, e acabou derrotado pelo Fluminense por 2-1, em jogo válido pela 10ª rodada do Brasileirão. O time teve apenas um breve momento de lucidez entre os 20 e 35 minutos do primeiro tempo, tempo insuficiente para competir em alto nível. A equipe de Fernando Diniz criou apenas 3 chances claras durante os 90 minutos de jogo, todas comandadas por Ryan. Fora esse curto intervalo, o Vasco apresentou um futebol pobre, sem organização ofensiva e vulnerável na defesa. O padrão de desempenho preocupante tem se repetido, mais uma derrota em clássico em 2025, mais uma longe de São Januário e mais um gol sofrido nos minutos finais. Esses elementos compõem uma narrativa que se torna familiar e frustrante para o torcedor. Desde os primeiros minutos, a equipe já dava sinais de que teria dificuldades. Passes errados e falhas técnicas, especialmente de Paulo Henrique e Hugo Moura, prejudicaram a construção de jogadas e irritaram não apenas Diniz, mas também a torcida, que mais uma vez compareceu em peso. O Fluminense, por outro lado, iniciou o jogo com mais presença ofensiva. Chegou com perigo em finalizações de fora da área e parecia mais confiante e organizado, mesmo diante de uma torcida adversária em maioria. O Vasco demonstrava clara dificuldade na saída de bola. A ausência de Tietê na articulação e a falta de um meia criativo como Coutinho deixaram o time sem ideias. Matheus Carvalho mal tocava na bola, e Hugo Moura errava passes simples. A primeira sequência ofensiva coerente do Vasco só surgiu aos 20 minutos. Em boa troca de passes pelo meio, Nuno Moreira e Tietê criaram espaço para Paulo Henrique, que, mesmo livre, finalizou mal o cruzamento. A partir daí, Ryan apareceu e mudou temporariamente a dinâmica do jogo. Aos 27 minutos, arrancou, sofreu falta e originou a jogada ensaiada que resultou no gol de João Vitor. Logo em seguida, desarmou Freitas, avançou, mas finalizou fraco em cima de Fábio. A melhor chance veio aos 34 minutos, quando Ryan acertou o travessão em cobrança de bola parada. Foi o último lampejo ofensivo do Vasco na partida. Após isso, o time desapareceu do jogo. O empate tricolor nasceu de uma jogada iniciada por Arias, que driblou com facilidade e encontrou Guga para cruzar. Na tentativa de afastar, Vegetti acabou marcando contra. Um golpe duro em um momento em que o Vasco já havia recuado demais. No segundo tempo, o Fluminense cresceu e passou a dominar completamente a partida. A pressão alta anulou qualquer tentativa vascaína de sair jogando. A torcida sentia a virada se aproximando, e ela veio com naturalidade. Adson e Lucas Freitas entraram na tentativa de reorganizar o time, e por alguns minutos o Vasco teve mais posse de bola. Mas foi um controle ilusório, que rapidamente se esvaiu com a retomada da intensidade tricolor. Sem alternativas no banco e sem criatividade em campo, o Vasco simplesmente assistia ao adversário. Fábio não foi mais ameaçado, e o Fluminense seguiu rondando a área até encontrar o gol da virada, um belo chute de Guga que selou a vitória. As atuações abaixo da crítica de Paulo Henrique e Hugo Moura foram determinantes para a fragilidade do time. Sem um armador eficiente e com um centroavante pouco participativo, o Vasco ficou dependente de lampejos de Ryan. O cenário é preocupante. O retrospecto recente contra o Fluminense é negativo, só 2 vitórias em 14 jogos desde 2020. Em 2025, apenas um clássico vencido em 7 disputados. E fora de casa, o time ainda não derrotou nenhum rival da Série A faltando 3 partidas para a pausa da Copa do Mundo de Clubes. O Vasco precisa de treino, reforços e, sobretudo, uma dose de realidade. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. A vitória do Fluminense sobre o Vasco, por 2-1, no Maracanã, teve ingredientes que foram além das 4 linhas. O lateral Guga, autor do gol da virada, protagonizou um pós-jogo repleto de declarações fortes e ironias direcionadas ao rival.
O clima esquentou ainda durante a partida. Após o gol de João Vitor, em jogada iniciada por Ryan, o jovem atacante do Vasco provocou a torcida tricolor com gestos e olhares desafiadores. A atitude não passou despercebida. Guga, incomodado com a provocação, foi tirar satisfação com Ryan ainda em campo. A discussão não evoluiu, mas serviu de combustível para o lateral, que mais tarde se tornaria decisivo na partida. O Fluminense, que estava atrás no placar, reagiu com força e virou o jogo. Guga marcou o segundo gol com um belo chute de fora da área, selando a virada e garantindo a festa dos tricolores no Maracanã. Após o apito final, o jogador não poupou palavras. Em entrevista ainda no gramado, Guga foi direto ao comentar sobre o rival. O Vasco já caiu 4 vezes. Hoje, é um time pequeno que não mete medo em ninguém, disparou. A fala do lateral repercutiu rapidamente entre torcedores e na imprensa. O tom provocativo seguiu em outras frases. Vieram com salto alto, provocaram, mas jogaram como sempre, e perderam como nunca, ironizou Guga, relembrando a comemoração precoce do adversário. Ele também comentou o histórico recente entre os clubes. O Vasco virou freguês do Fluminense. A torcida deles estava em maioria, mas isso não muda nada. Dentro de campo, quem manda é a bola, e ela falou mais alto hoje, declarou. Para o lateral, a atitude vascaína foi vista como desrespeitosa. Tem que saber respeitar. Futebol se joga até o último minuto. Eles esqueceram disso e pagaram o preço, disse, fazendo alusão à virada construída no segundo tempo. As palavras de Guga dividiram opiniões. Torcedores tricolores exaltaram o jogador, enquanto os vascaínos consideraram as declarações ofensivas e desnecessárias. A rivalidade ganhou novos contornos com o episódio. A atuação decisiva do camisa 23 foi um dos pontos altos da partida. Além do gol da vitória, ele foi peça importante na pressão exercida pelo Fluminense após o intervalo, contribuindo tanto na defesa quanto no apoio ofensivo. O Vasco, por outro lado, desmoronou após sofrer o empate. O time não conseguiu reagir e viu o adversário crescer em campo e emocionalmente. A provocação inicial se voltou contra eles. Guga afirmou ainda que a comemoração do Vasco após o primeiro gol foi exagerada. Parecia que tinham vencido o campeonato. Futebol é resultado, e no fim quem levou os 3 pontos fomos nós. O clima de provocação pós-clássico não é novidade no futebol, mas as declarações de Guga certamente inflamaram ainda mais a rivalidade. Nas redes sociais, torcedores dos dois lados trocaram farpas e memes. Enquanto o Fluminense comemora uma vitória com gosto especial, o Vasco acumula mais uma derrota em clássico e precisa lidar com as consequências dentro e fora de campo, incluindo o abalo emocional. O episódio serve de alerta para o time cruzmaltino. Além de melhorar o desempenho técnico, será necessário mais maturidade emocional para lidar com grandes jogos. A próxima oportunidade de resposta virá nos próximos duelos, e os olhos estarão voltados para possíveis reencontros com Guga. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!